Pessoal, então vamos iniciar aqui, né, essa introdução à clínica cirúrgica, como eu falei para vocês. E assim, gente, clínica cirúrgica, né, o nome já remete, não precisa nem estar explicando a vocês, a centro cirúrgico, né, então a assistência de enfermagem em cirurgias, né. Então, para começar falando de vocês de cirurgias, vocês têm que entender que as cirurgias, elas se dividem em dois tipos, né. Léo, quais são os dois tipos de cirurgias? Nós temos as cirurgias eletivas e cirurgias de emergência. Léo, eu não entendi o que é uma cirurgia eletiva, eu já escutei esse nome alguma vez, né? Principalmente agora nessa pandemia a gente escutou muito, cirurgias eletivas estão suspensas, né? Então, gente, vamos lá. Diferenciar a cirurgia eletiva para a cirurgia de emergência. Tá aqui o nomezinho, ambos os nomes, né? Para trazer para vocês. Aqui, ó, eletiva e de emergência. Tá bom? Gente, cirurgia eletiva, ela é uma cirurgia que é marcada, né? Eu vou fazer uma cirurgia plástica de nariz. Então, eu marco essa cirurgia plástica. Vou fazer uma cirurgia de catarata. Você não faz uma cirurgia de catarata de urgência, né? Então, isso são cirurgias eletivas, que são cirurgias, né, que eu marco um determinado dia para ir. Já diferente a cirurgia de emergência, né, como o próprio nome já diz, subentende-se que é algo emergente, né? Algo que se necessita de uma certa velocidade, tá bom? Então a cirurgia de emergência, né, ela é uma cirurgia que ela precisa, né, ela necessita de um certo grau de velocidade. Eu não posso marcar, é caso de vida ou morte, né, na maioria das vezes. Então assim, gente, para a gente entender um pouquinho sobre as cirurgias, é bem interessante a gente ler essa parte aqui, né? Esse segundo parágrafo. Os pacientes cirúrgicos que necessitam de internação hospitalar são geralmente os pacientes de trauma, pacientes agudamente doentes, pacientes que se submetem a grandes cirurgias, pacientes que precisam de cirurgia de emergência e aqueles com distúrbio clínico concorrente. Então assim, pessoal, na maioria das vezes eu não posso chegar, dependendo do caso, né? Eu não sei quem de vocês aí já foi cirurgiado, mas se ela for eletiva, ela tem um certo grau de passos, né? Professor, que passos são esses? O paciente ele vai dar entrada no hospital, né? Ele vai fazer o pré-operatório que nós chamamos. Normalmente ele vai dormir ou vai passar algumas horas no hospital, se preparando para o transoperatório. O que é trans? Pré-operatório, pré-vestibular, antes do vestibular. Trans, durante. Pós-operatório, depois. Então, esse paciente vai dar entrada, tá bom? Ele vai dar entrada e vai ser assistido, né? Vai ter todos os cuidados, vai passar por todo o preparo antes de entrar para a cirurgia, tá certo? Gente, outra coisa bem interessante relacionada à cirurgia, né? Ao decorrer do tempo, né? Com a melhoria, com a diminuição do nível de infecção hospitalar, com todos os avanços tecnológicos que nós tivemos, né, que também foram inerentes à área da saúde, houve uma redução muito grande das infecções pós-cirúrgicas, tá certo? E dessa forma, uma diminuição do tempo desse paciente dentro do hospital. Ou seja, antigamente pacientes faziam cirurgia, passavam vários dias internados até serem liberados. Hoje em dia, esses pacientes, eles normalmente vêm no dia anterior ou até no mesmo dia, né, da cirurgia, passa pelo pré-operatório, no outro dia, às vezes dependendo da cirurgia e dependendo da evolução clínica pós-cirúrgica desse paciente, ele já vai receber alta e vai para a sua residência para receber os cuidados de atenção básica, tá bom? Então isso foi uma melhoria, né, com o advento, né, de alguns outros equipamentos de saúde, dentre outros. Características da clínica cirúrgica, né? Características, vamos lá. Ela deve ser silenciosa e limpa, até porque é um ambiente altamente delicado, tá ok? Ela deve ser pintada de cores suaves e agradáveis e ter luz indireta, além de ser bem ventilada. Esses aspectos são de valor psicológico para o paciente para diminuir a ansiedade. Gente, a cor clara também ela tem outra curiosidade, né?
que a cor clara ela é a mesma coisa, né, que acontece com o nosso jaleco. Por que o jaleco é branco? O jaleco é branco porque no branco é mais fácil de eu ver uma sujidade, uma sujeira, né? Isso aí é notório, né? Então, é por isso que o jaleco é branco, né? Por isso que as paredes, normalmente, de hospitais, elas têm cores claras, para ficar mais fácil da gente visualizar, né, sujidades. Bem como ela torna um ambiente um pouco mais suave, né, mais tranquilo. Especialidades cirúrgicas, né? Como vocês estão vendo aí, vamos descer um pouquinho aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Nós não vamos falar de todas, até porque são inúmeras especialidades, mas vamos citar algumas, tá certo? Gente, para começar, vamos lá. Quem já foi aqui na parte médica, né, na parte clínica, já foi num obstetra, já foi num ginecologista, já foi num pediatra, já foi num ortopedista, né? Cada um profissional desse cuidando de determinada parte do corpo humano. Para cirurgias é do mesmo jeito, né? Nós dividimos as cirurgias como dividimos as especialidades clínicas em medicina. Cirurgia geral, né? Ela é a especialidade médica cuja área deixa eu só aumentar um pouquinho, né, que fica melhor para vocês. Pronto. Cirurgia geral é a especialidade médica cuja área de atuação compreende administração em saúde, cirurgia videolaparoscópica e cirurgia de trauma, né? Gente, cirurgia geral são cirurgias mais simples entre aspas, né? Hérnia, vesícula, apêndice, tá ok? Cirurgias mais básicas, mais simples, tá bom? Todas entram como cirurgia geral, né? Então, normalmente o médico, né, ele é especialista em cirurgia geral. Cirurgia plástica, né, a cirurgia é a especialidade da moda, né, desculpa. Ela tem por objetivo a reconstituição de uma parte do corpo humano, por razões médicas ou estéticas. Vamos lá, uma rinoplastia, né, uma rinoplastia, que é a cirurgia plástica de nariz, tá certo? Uma cirurgia plástica para redução de peso, tá bom? Então, várias outras cirurgias, né? Nós temos diversas cirurgias plásticas, né? Reconstrução de determinada parte do corpo, de orelha, de nariz, de queixo, tá bom? Todas essas especialidades, ela entra na parte de cirurgia plástica, né? Vocês com certeza, né, lembram da parte de varizes, né? Nós estudamos varizes quando nós falamos em sistema circulatório. Lembra o que são varizes? São vasos, né, que eles se enfraquecem e impedem que o sangue suba, né, retorne para o coração, se acumulando, causando, né, essas protuberâncias, principalmente em membros inferiores, né, devido à gravidade. As cirurgias vasculares, né, principalmente cirurgias de varizes e dentre outras, elas são especialidades clínicas, né, que se ocupam no tratamento de cirurgias de doenças arteriais, venosas e linfáticas, tá bom? Ela atua juntamente com o angiologista, que é o médico especialista nesses casos clínicos, né, nessa especialidade. Neurocirurgia, né, o próprio nome já diz, ele está relacionado ao sistema nervoso, tá bom? Tanto central como periférico, né? Qualquer cirurgia relacionada ao sistema nervoso central e periférico, né? Cirurgias cerebrais. Urologia, elas são procedimentos cirúrgicos relacionados ao trato urinário, tanto de homem como de mulher, e do sistema reprodutor, né? Então, urologista tanto trata da parte urinária, xixi, rins, bexiga, ureter, como trata também do sistema reprodutor dos homens. O urologista, ele não trata do sistema reprodutor feminino. Feminino é o ginecologista. O urologista, ele trata do sistema reprodutor masculino e do sistema urinário, tanto masculino como feminino, tá bom? Urinário, masculino e feminino, urologista. Reprodutor masculino, urologista, feminino, ginecologista. Fácil de entender, né, gente? Continuando, nós temos o ortopedista, né? O ortopedista é mais fácil, né? Acho que é um dos mais tranquilos de a gente falar. Ele cuida, né, de doenças de deformidades
nos ossos, músculos, ligamentos, articulações, todas, né, enfim, relacionadas ao sistema locomotor, tá certo? Quebra de osso, reconstituição de determinado estrutura óssea, né? Quebra, fratura de fêmur. Toda cirurgia ortopédica, né, ela é feita pelo ortopedista, né? Toda cirurgia em osso, ela entra em ligamento, né, músculo, ela entra com ortopedia, né? Oftalmologia é o ramo que investiga doenças relacionadas à visão e seus anexos, né? Ela tem relação com o oftalmologista, né, que é um médico especialista. Dando continuidade, nós temos também, né, o otorrinolaringologista, né? Léo, o que é o otorrino? Eita, deixa eu só abrir um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês. Pronto. O otorrino, gente, ele é uma das especialidades mais completas, né, das especialidades clínicas das médicas. E seu campo de atuação envolve ouvido, nariz, seios paranasais, faringe e laringe. Então a parte superior aí do trato respiratório, para quem lembrar aí um pouquinho de sistema respiratório que nós vimos em anatomia e fisiologia humana. Faz um feedback lá, pega o caderninho, vai revisar isso aí, gente, porque vai precisar um pouquinho mais na frente, tá bom? Lembrando que todas essas aulas, elas vão ser dadas novamente em sala de aula. Lembrando, clínica cirúrgica são 4 aulinhas, as aulas são menores, tá certo? São 4 aulas. E nessas 4 aulas de clínica cirúrgica, elas vão ser dadas em sala de aula. Claro que a gente vai fazer 4 aulas, a gente vai reduzir um pouquinho, porque não vai ter prova, não vai ter exercício, vai ser só a aula em si. Então, o que a gente conseguiria dar em 4 aulas em sala de aula, a gente vai fazer em 2, em horários extras, para que vocês não tenham prejuízos relacionados a essa pandemia, né? O mais importante aqui é o aprendizado de vocês, que é o que mais importa para nós, tá bom? Gente, terminologia cirúrgica. Deixa eu beber alguém aqui pra gente continuar. Garganta tá sentindo. Faz tempo que eu não dou aula. Aí quando começa a falar, a garganta dói um pouquinho. Mas vamos lá, pessoal. É de fundamental importância que os profissionais de saúde conheçam os termos cirúrgicos para que não haja nenhum problema na interpretação de prontuários e prescrições médicas. Vamos lá. Então, gente, a terminologia cirúrgica, né, ela facilita principalmente o trabalho dos profissionais, né? Quando eu falo em terminologia, eu estou falando de formação, né, de um nome. Esse nome é formado por prefixos, que são termos pré, né, que vem antes da... no caso, né, aqui, ó, essa terminologia é formada por prefixos que designam a parte do corpo relacionada à cirurgia e por sufixos que indicam o ato cirúrgico. Exemplo, rinoplastia, rino, nariz, tá certo? Plastia, prefixo, sufixo, pra gente, vocês vão ver aqui mais na frente, tá bom? Os principais objetivos das terminologias cirúrgicas são fornecer a definição do termo cirúrgico, descrever o tipo de cirurgia e facilitar o preparo dos instrumentos e equipamentos que serão utilizados durante o ato cirúrgico, né? Então, é bem facilzinho aí da gente entender qual a importância, né, dessas terminologias cirúrgicas dentro do âmbito de medicina, né, da medicina e da enfermagem. Então, gente, vamos lá, né? Como prefixo aqui nós temos vários, né? Ó, colpo, vagina, colonoscopia, um exemplo, né? Que procedimento é esse? Cistostomia, histerectomia, né? Vasectomia, tá bom? Então, isso tudo que vem, ó, por exemplo, vamos lá. Histerectomia, histero, útero, né? Tomia, retirada, tá bom? Cistectomia, retirada da bexiga, tá ok? Ó, aqui, ó, oto, ouvido, rino, nariz. E os sufixos, né? Que são, acho que o que mais fácil da gente entender, eles indicam, né, que ato vai ser realizado. Exemplo, tomia, como eu falei, né? Histerectomia, retirada, remoção parcial total do útero. Deixa eu ver aqui, mais um para entender. Deixa eu ver aqui para vocês.
Deixa eu ver. Rinoplastia. Alteração da forma ou da função, né? No caso, rino, nariz, plastia, alteração da forma ou da função do nariz, tá bom? Mais ou menos isso, né? Traqueostomia, né? Traqueia, abertura de um órgão ou de uma nova boca, né? No caso da traqueostomia, é quando eu faço aquele orifício, né? Na traqueia para uma via respiratória ser aberta, né? Exemplo, esterectomia, cistopexia, mamoplastia, né? Mamoplastia, mama é mama, né? Plastia, alteração da forma ou função, né? É quando eu altero a função da mama. Endoscopia, tá certo? É a pesquisa do aparelho gástrico, né? Do estômago. Copia é visualização do interior do órgão, né? No caso é o que a gente faz com a endoscopia. Porém, né? Eu não sei se a visibilidade tá boa e tá ótimo. Terminologias que não seguem as regras citadas. Gente, essas terminologias também tem algumas que elas não seguem essa regra aí que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Vamos lá. Amputação, né? A amputação não segue nenhuma regra e é a remoção de um membro ou parte necrosada do corpo. Biópsia, que é o que a gente faz, que se faz muito em relação a câncer, né? É a remoção de uma parte de tecido para os fins diagnósticos. O que é que eu faço na biópsia? Eu encontro um nódulo na mama, né? Eu vou lá, tiro um pedaço do nódulo para avaliar se tem células cancerígenas ali, neoplásicas. Cauterização, né? Destruição de tecido por meio de agentes cáusticos, né? Dissecção é corte, enxerto, transplante de órgão ou tecido. Fístula, orifício que põe em comunicação parte de um órgão, cavidade ou foco supurativo como superfície cutânea ou mucosa, né? Vasectomia mais fácil de vocês entender, que é o corte, né? Nós vimos isso em sistema reprodutor masculino, é quando eu vou lá e corto, né? Os dois, eu acho que é o tubo, né? O canal deferente que sobe do epidídimo subindo para a região superior do trato reprodutor, não, do sistema reprodutor masculino, né? Nós vimos isso em sistema reprodutor masculino, anatomia, aula, acho que 4, se eu não me engano. Gente, a gente já viu falando sobre infecções hospitalares, né? E muito dessas infecções, elas acontecem em procedimentos operatórios, né? Em cirurgias, tá bom? Então, qual é a definição de risco operatório? Vamos lá um pouquinho aqui, vamos anotar para vocês aqui. Risco operatório, estão vendo? Pronto. Risco operatório, ele é, né, a soma total de anormalidades que podem ocorrer em todos os sistemas orgânicos e suas interações, tá bom? Soma total de tudo que pode acontecer no organismo durante um procedimento operatório, tá ok? A escala de risco utilizada durante a avaliação pré-operatória serve para estimar a chance que os doentes têm de desenvolver complicações pré-operatórias. Então, se tem uma escala para avaliar se esse paciente ele tem uma chance grande ou pequena de desenvolver uma complicação, tá bom? A primeira escala ela foi publicada na década de 40. Qual foi o objetivo dessa escala, gente? Ela tentava mensurar o risco desse paciente ele ter uma complicação grave pós-cirurgia. Até porque naquela época se tinha, né, a medicina ela não estava tão, né, ela não tinha tantas, né, as tecnologias, né, elas ainda estavam em processo de implantação, ainda tinha muita coisa a crescer, né, a se desenvolver. Então, se tinha um grande número de infecções hospitalares e infecções pós-cirúrgicas. Então, se fez essa escala para se ter um cuidado maior com esses pacientes pós-cirúrgicos. Tá bom? Então, desde então, outras escalas surgiram em decorrência do aumento da complexidade e da demanda de certos procedimentos específicos, né? Vamos continuar aqui, gente. Espero que vocês estejam entendendo, né? Vamos lá. Gente, dentre as escalas, né? Nós temos uma escala, né, que é bem utilizada,
que é a escala preconizada por Torrington e Henderson, que ela foi validada em nosso meio, né, no meio de enfermagem, meio médico, nos anos 2000. Né? A conclusão final foi que a escala era capaz de estimar a probabilidade. Qual é a função da escala de Torrington e Henderson? Estimar, né, a probabilidade. O que é probabilidade? É a chance de complicações no aparelho respiratório e mortalidade nas 3 categorias de risco. Se esse paciente ele tem um risco alto, moderado ou baixo de ter uma complicação pós-cirurgia. Tá certo? Vamos continuar. Tem muita coisa para a gente aprender hoje. Se vocês conseguem ver aí, nós estamos no slide 8. Nós vamos até o slide 14, tá certo? Então tá pertinho já, tá bom? Gente, paciente cirúrgico, né? Vamos tentar entender aqui essa questão do paciente cirúrgico, né? Primeiro, vamos definir o que é um paciente cirúrgico, né? Uma pessoa que se encontra doente e hospitalizada apresenta um desequilíbrio de suas necessidades humanas básicas, que tem por consequência o estresse, sendo este ainda maior quando há recomendação de procedimento cirúrgico. Então vamos lá. O paciente por si só, gente, nós não gostamos de ir para um hospital, né? A gente só vai quando a gente está doente mesmo. Isso aí é natural de todo mundo, né? Ninguém aqui gosta de estar dentro de hospital 24 horas, né? A gente só vai quando precisa mesmo, tá certo? Então, assim, quando a gente vai para o hospital, a gente já vai, né, com todo um estresse, toda uma preocupação, né, do que pode acontecer lá. Aí você imagina que você vai e o médico, né, solicita uma cirurgia. Então, há um estresse, há um medo, né, um medo desconhecido. Quando há um medo maior ainda, quando há uma recomendação de cirurgia, né? A enfermagem, né, nossa profissão, tá certo? A enfermagem é uma arte, né, a arte de cuidar de pessoas. Enquanto ciência e profissão que lida diretamente com seres humanos, precisa nessa fase, né, que nós chamamos de fase pré-operatória, assistir o paciente em toda a sua complexidade. E para tanto necessita de anotações complexas e objetivas desse paciente. Então assim, gente, somos nós, né, como profissionais de saúde, que temos esse contato direto com esse paciente, né? Então nós estamos ali para escutar esses anseios dele, esses medos que esse paciente tem, tá bom? E somos nós, como profissionais de enfermagem, que temos que ter um olhar particular para esse paciente, tá certo? Para diminuir suas angústias, para conversar com esse paciente, para ter um diálogo com ele, mostrando que a situação ela tem, né? Ela tende, se Deus quiser, se tudo proceder, né, como se deseja, né, a uma melhora gradativa do quadro clínico desse paciente, né? Durante a fase operatória, o paciente necessita de uma assistência de enfermagem individualizada e sistematizada. Lembrando, gente, nós lidamos com pessoas, seres humanos que têm sentimentos, tá bom? A enfermagem não é matemática, não é uma ciência exata, tá certo? Eu posso chegar para um paciente, dizer, seu João, o senhor vai passar por uma cirurgia, né, para retirada de determinada... O senhor vai amputar uma perna, né, um pé. Seu João, ele pode chorar desesperadamente porque vai perder a perna. Já seu Pedro, ele pode agir naturalmente dizendo que está muito feliz porque ele vai continuar vivo. Então, não tem como mensurar a reação de pessoas na área da saúde, tá bom? Nós lidamos com seres humanos têm comportamentos diferentes, né, vivências diferentes. E nós, como profissionais de enfermagem, a gente tem que ter esse olhar particular. Não é matemática que 2 mais 2 é 4, tá certo? Nem sempre na enfermagem, na medicina, o que parece vai ser, tá certo? Nem tudo que nós não temos, às vezes, 100% de certeza em determinadas coisas. Durante a fase operatória, sim, até voltando falando nisso, você vê que a ciência a medicina é uma ciência que é mutável, né? A gente vê pela questão do Covid, tá certo? No início dos sintomas, no início dos casos, se solicitava que ficasse em casa e só fosse no hospital em último caso.
agora já se pede para ir no hospital quando os primeiros sintomas aparecerem. O que é isso, gente? É uma doença nova que quando os estudos vão acontecendo, né, você vai mudando as condutas. É um processo muito comum de uma nova patologia clínica, tá certo? Mostrando que a medicina e a enfermagem não é uma ciência exata, né? Ela é mutável. Durante a fase operatória, né? Cadê? O enfermeiro do centro cirúrgico deve, assim, avaliar as condições do paciente no pré-operatório, antes da cirurgia, identificando seus problemas e fornecendo-lhe informações que certamente contribuirão para diminuir seus medos, angústias, anseios e insegurança. Tá bom? Esse processo de avaliação tem por objetivo servir de subsídio para o planejamento da assistência de enfermagem. Essa avaliação do enfermeiro, ele vai ajudar, né, a planejar a assistência de enfermagem ao paciente no período transoperatório e pós-operatório. Lembrando, pré-operatório é antes, é quando eu faço essa avaliação. Transoperatório durante o procedimento cirúrgico. E pós-operatório depois do procedimento cirúrgico finalizar, né? Gente, cadê? A assistência de enfermagem, ela pode ser dividida em 3 fases, né? Como eu já ia falando para vocês, mas só repetindo novamente aqui. Pré-operatório, antes da cirurgia iniciar, vai da entrada do paciente no hospital até o momento que ele vai entrar no centro cirúrgico. Transoperatório, do momento que ele entra no centro cirúrgico até o momento que finaliza a cirurgia. E pós-operatório, no momento que ele deixa o centro cirúrgico, tá bom? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se vamos ter alguma observação a mais. Pré-operatório é o período compreendido entre a véspera da cirurgia até o momento que é recebido no centro cirúrgico. É nessa fase que o enfermeiro do centro cirúrgico vai até a unidade de internação e tem a oportunidade de conhecer o paciente, seus anseios e angústias, para tentar planejar ações de enfermagem no trans, que é durante o procedimento cirúrgico, e no pós-operatório. Com a realização da visita de enfermagem no pré e pós-operatório, a gente está até vendo aí o enfermeiro, né, conversando com o paciente. Não sei se é no pré ou no pós, mas muito provavelmente é no pré-operatório. É possível observar uma mudança acentuada de comportamento na maioria dos pacientes, havendo diminuição marcante da ansiedade e complicações nos pós-operatórios imediato a tardio, né? Lembrando que complicações imediatas são complicações horas, né? Minutos ou horas após a cirurgia. E tardias são dias, semanas ou meses pós-cirúrgico, nessas complicações. Então, gente, essa visita, né, no pré-operatório, ela é importante por quê, né? Porque ela dá uma acalmada no paciente, né? Você vai lá no leito do paciente, você conversa com ele. Esse paciente ele vai tirar as dúvidas que tem, ele vai ver que tem um profissional ali que está disposto a ouvi-lo, né? Ouvir seus anseios, suas angústias, seus medos, né? Tudo que está ali e circunda esse paciente que está, né, em um momento delicado da sua vida, tá certo? Segundo Peluzetti e Bianchi, 1991, muitas cirurgias são canceladas devido ao extremo grau de ansiedade que o paciente apresenta, evitando assim sérios problemas do período trans e pós-operatório. Gente, período pré-operatório, né? Ele inclui, né? A gente já falou muito sobre o período pré-operatório, mas vamos lá, né? Ele inicia quando há a decisão da cirurgia e termina quando o paciente ele entra na mesa de operação, né? No centro cirúrgico. Com um aumento considerável de complicações no pré-operatório, é exigido da enfermagem um cuidado, né? Um conhecimento sobre todos os aspectos de saúde do paciente cirúrgico. Então, assim, a gente tem que ter um olhar particular nesse paciente, né? E esse olhar particular, a gente consegue muito ele na visita pré-operatória, né? A visita pré-operatória é um recurso usado para levantar dados sobre o paciente cirúrgico, por intermédio dos quais se detectam os problemas ou alterações relacionadas aos aspectos bio, psíquico, social e espiritual, né? Então, eu converso com esse paciente, eu tento entender esse paciente, né, como pessoa.
Lembrando que esse paciente ele não é uma doença, né? Ele é uma pessoa que tem medos, tem anseios, tem angústias, está ali, né, para fazer um procedimento cirúrgico, mas ele é bem maior, é bem mais amplo do que só um paciente cirúrgico, né? A finalidade da visita pré-operatória é identificar o grau de ansiedade do paciente, verificando a presença de alterações emocionais decorrentes do anúncio do diagnóstico cirúrgico e avaliação das condições físicas e fisiológicas do paciente. Então, assim, gente, outra coisa, né? Essa visita pré-operatória, esse cuidado pré-operatório no paciente, ele vai nos ajudar às condutas também pós-cirúrgicas, né? Ele vai nos ajudar ao que a gente vai decidir nesse paciente, o que é que a gente vai fazer. Também essas visitas, elas ajudam também a família, né, a tirar suas dúvidas. E agora, né, nós vamos para o pós-operatório, né? Transoperatório dentro da cirurgia, né? A gente vai falar sobre o transoperatório muito em centro cirúrgico. Então a gente não vai focar muito no transoperatório, a gente vai falar nas outras aulas um pouquinho sobre as principais cirurgias, mas são assuntos dos próximos capítulos, né? Pós-operatório, vamos lá. Entende-se, né, o pós-operatório do momento em que o paciente deixa a mesa de cirurgia até quando ele realiza a última consulta pelo cirurgião. Esse período pode ser tão breve quanto uma semana ou tão longo quanto vários meses. Durante o período pré-operatório, pós-operatório, o cuidado de enfermagem é direcionado para o restabelecimento do equilíbrio fisiológico do paciente, para o alívio da dor, para a prevenção das complicações e para o ensino do autocuidado ao paciente. Vamos lá, né? Enquanto o pré-operatório ele foca muito nessa questão de ansiedade, de medo, de anseios e angústia, o pós-operatório também foca nisso, né? Mas ele foca também nessa parte fisiológica, né? O paciente ele teve uma instabilidade, né? Ele passou por várias alterações, né, durante o procedimento cirúrgico e ele precisa ele precisa se recuperar, tá bom, para voltar à sua rotina, tá certo? A gente sabe que isso é um processo gradual, mas a gente precisa que esse paciente, né, ele tenha, né, esse restabelecimento do seu equilíbrio fisiológico, tá bom? Aliviando as dores que acontecem pós-cirurgias e prevenindo complicações, tá certo? Nesse paciente. É isso que o pós-operatório faz, né? O período pós-operatório se divide em pós-operatório imediato, tá certo? Que ele acontece até 24 horas após a cirurgia. E pós-operatório mediato, que ele acontece depois das primeiras 24 horas até o fim do período pós-operatório. Repetindo para vocês, gente. O período pós-operatório, ele se divide em pós-operatório imediato, que vai até as 24 horas após a cirurgia, tá certo? Então, a cirurgia foi hoje à noite, agora, vamos pensar de 10 da noite, tá bom? Essa cirurgia, ela vai de 10, esse pós-operatório imediato, ele vai de 10 da noite de hoje até as 10 da noite de amanhã, tá bom? São todas as complicações que acontecem nesse pós-operatório imediato, desculpa. Já o pós-operatório mediato, ele acontece depois das 10 horas de amanhã, depois das 24 horas, até o fim do período pós-operatório, que é quando o paciente ele recebe alta do ambiente hospitalar, tá certo? Então, vamos só relembrar um pouquinho, eu vou levar aqui para cima novamente, tá bom? Nossa aulinha de hoje termina aqui. A próxima aula nós vamos falar sobre as complicações e desconfortos pós-cirurgias, tá ok? Vamos falar sobre dor, alterações respiratórias, ventilação, hemorragias, várias outras coisas. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai só relembrar o que foi falado na aula de hoje, né? Falei para vocês que hoje foi a aula 1 de assistência de enfermagem clínica cirúrgica. Nós vamos, nessa aula, foi abordado a introdução, o que é uma cirurgia, né? Clínica cirúrgica. Falamos sobre as especialidades, né? As características de um centro cirúrgico. As principais especialidades, né, são várias, eu citei só algumas. Falei sobre as terminologias, né, prefixos e sufixos. Falei sobre o risco operatório. Falamos e definimos o que é um paciente cirúrgico. E, para finalizar,
nós falamos do período pré-operatório e do período pós-operatório, né? A gente falou sobre esses dois aqui, tá certo? Então, gente, é só reforçando para vocês, né, o grau de importância que a assistência de enfermagem clínica cirúrgica ela tem, tá certo? Vamos dar continuidade na aula que vem. A aula que vem a gente vai falar sobre essas complicações, só para vocês entenderem. Primeira aula, essa até aqui, né? Aula 2, principais complicações que nós temos frente ao pós-cirúrgico, né? Terceira aula, principais cirurgias, e quarta aula, principais cirurgias. É dividido em duas porque são muitas cirurgias, tá bom? Então, vai ser enviado esse material para vocês agora. Juntamente eu vou mandar os slides, tá certo? Essa semana 1 não tem atividade, vai ser só aula mesmo. E a semana 2 vai ter o videozinho explicativo juntamente com nossa aulinha, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Estou morrendo de saudade de todos e todas. E se Deus quiser a gente vai, o mais breve possível, estar retornando para nossas atividades presenciais, tá bom? Tomando todos os cuidados em relação ao Covid-19, tá bom? Lembrando que estamos numa pandemia, tá certo? Todos os cuidados têm que ser tomados, gente. Nós tivemos uma redução da quantidade de casos aqui no Rio Grande do Norte, né? Mas os cuidados não podem ser diminuídos, tá certo? É uma doença que ela tem, né? Esses picos, ela chegou aqui no platô, que a gente chama aqui quando ela atingiu o máximo de casos, mas está demorando a baixar, né? Então a gente tem que fazer de tudo para que esses cuidados eles não diminuam, até para que nós conseguimos vencer esse vírus. A luta vai demorar um pouquinho, né? A vacina não está tão perto, mas a gente precisa se adaptar a esse novo normal, usando máscara, usando álcool em gel e tomando todos os cuidados, tá bom? Todo mundo na sua casa, Deus na casa de todo mundo, né? Então Deus abençoe vocês e muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço a todos.